Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 8 da Revista dos Adultos, que da lição é uma igreja que enfrenta os seus problemas. No trimestre, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, estamos extraindo importantes lições da igreja primitiva, a igreja que nasce ali em Jerusalém, relatada no livro de Atos. Esse tema é importante, que essa doutrina, comunhão e fé, que pode ser o sustentáculo de uma igreja, até mesmo em meio às perseguições. Como já estudamos, a perseguição é inerente à igreja, sempre ela vai estar sendo perseguida de alguma forma, de forma direta, de forma violenta, de forma velada, através de leis, e a gente sabe que a igreja, para ela passar por toda a turbulência, ela tem que ter esses três pilares, doutrina, comunhão e fé. Glórias a Deus. E hoje eu vou falar de um momento que a igreja enfrentou um dilema interno. Então não era propriamente as perseguições, mas era algo que estava acontecendo na igreja e com a direção do Espírito Santo, os apóstolos tomaram a decisão correta para sanar aquele problema, para resolver aquela importante necessidade da igreja. Então a igreja tinha necessidade da palavra, mas também tinha necessidade do serviço. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai surgir a necessidade da instituição dos diáconos, como veremos na lição. O textuário diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. A gente vê que os apóstolos davam importância. Eles estavam sobrecarregados, não iam poder cuidar desse importante negócio que era servir, a igreja, servir os membros e também se dedicar à palavra. Então eles instituem os diáconos para tomar conta desse importante negócio. Verdade prática: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. O texto bíblico se encontra em Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A gente vê 2 importantes negócios, a palavra e o ministério. O ministério quer dizer serviço. Havia então aquela queixa das viúvas helenísticas ali, estavam sendo preteridas em lugar das viúvas hebreias. Houve a reclamação, então o Espírito Santo dirige ali os apóstolos para tomar essa decisão. Então, nesse momento, a igreja contava com esses 2 ofícios, 2 oficiais da igreja, que eram os apóstolos e os diáconos. E esse modelo vai seguir depois para a instituição das novas igrejas. Na abertura das igrejas havia necessidade, então, do presbítero, que era sinônimo de pastor, era aquele que cuidava, então, dessa parte, ensinava tudo isso. Ele tinha até que ser apto a ensinar. E o outro oficial da igreja era o diácono, que ia cuidar do ministério da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse modelo persistiu também na implantação das novas igrejas. E como o pastor José Gonçalves ressalta, o importante aqui é a função, e não o ofício, não o cargo, mas era a função que era necessária ser exercida na igreja, ou seja, eles tinham que fazer isso por amor, tinham que ser pessoas de caráter, como a gente vê aqui a instituição deles, e depois também Paulo ensinando isso às igrejas. Então tinham que ser pessoas, antes de tudo, de caráter, para fazer essa obra com amor, com dedicação, com sinceridade.
e não simplesmente em busca de um cargo. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto o ofício de diácono como de presbítero ou pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Como já falamos, era sinônimo, né? Não havia a hierarquia que a gente tem hoje, né? Mas eram ofícios da igreja que careciam também de todas aquelas prerrogativas espirituais e de caráter. Louvado seja Deus. Os objetivos da lição são analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais e aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial, né? Então, o problema vai gerar uma solução, vai gerar um modelo e vai demonstrar a importância, né, da igreja nessas duas áreas, espiritual e social. Glórias a Deus. A introdução da lição diz: nessa lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental, né? Então, sempre era baseado na oração, né? Baseado na direção do Espírito, e inclusive havia toda essa preocupação espiritual até para a escolha desses ofícios, né? Desse serviço que era, como diz aqui na introdução, né? Algo que nós todos devemos ser diáconos, todos devemos servir uns aos outros, servir a obra do Senhor. É o que também vai nos ensinar, né, sobre esse serviço, essa mordomia que nós todos temos diante da obra do Senhor. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja, né? Inclusive, quando vai se escolher diácono, né, a gente sempre tem aquela prerrogativa, né? Alguém que já está servindo, alguém que já é. Não é, então, uma função, um cargo, simplesmente um título, nem algo hierárquico que deve ser buscado, mas sim a vontade, né, a chamada de servir a Deus e de fazer a sua obra. Glórias a Deus. Infelizmente, no dia de hoje, as pessoas consideram como cargos hierárquicos apenas e às vezes lutam para galgar posições maiores e muitas das vezes até tentam pisar nos outros menores para conseguir esse objetivo, mas não é isso, né? Quem deseja o episcopado, quem deseja servir ao Senhor, não é desejar posição nem status, desejar servir mais, carregar mais carga, né? Então, esses homens que fazem isso, que são separados para esse serviço, né? Glórias a Deus, são homens que devem primeiramente serem dedicados a Deus e terem alegria, né, ao servir ao Senhor de forma abundante, constante e sincera. Glórias a Deus. Primeiro tópico, a identificação dos conflitos. Primeiro subtópico, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. Atos 6:1, parte A. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam imigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico e aramaico. Então, sempre houve, né, dispersões ali dos judeus. A gente sabe que eles estavam agora sob o domínio de Roma, mas outrora, né, antes de Roma, houve o domínio grego e esse espalhar, né, dos judeus pelos impérios, né, faziam surgir essas diferenças, né? Então havia aqueles judeus que haviam migrado para outras nações, haviam aprendido os costumes, a cultura e a língua, e havia aqueles natos, né, que estavam ali em Jerusalém. Então, os gregos, quando se fala os gregos, não quer dizer que eles eram gregos por nacionalidade, mas sim judeus que haviam dispersado e agora estavam de novo em Jerusalém. Então havia esses dois grupos. Uns que falavam mais grego, outros que falavam a língua nata, né, o aramaico, o hebraico. E embora houvesse alguma discriminação entre os judeus, não deveria haver na igreja, né? A igreja de Cristo tinha que ter derrubado toda a parede e tratar tanto os judeus como o grego
os gentios, de maneira igual, né? Sem acepção de pessoas, como diz a palavra do Senhor. Então, esses judeus, aqui por enquanto eram judeus e judeus, né? Judeus helenistas e judeus natos. Então ainda não havia, talvez, outra discriminação que vão haver depois, né? Realmente, quando os gentios recebem o evangelho e começam a se converter, a gente vai ver que vai surgir aqueles movimentos judaizantes que queriam fazer os gentios, agora que não eram judeus de forma nenhuma, cumprir-se a lei para ser salvos, né? Então, mais um problema que a igreja enfrenta posteriormente. Por enquanto, esse dilema era entre judeus gregos, judeus helenistas, que haviam migrado e voltado, e os judeus natos, né? Então, havia a reclamação de que as viúvas, né? Então, a igreja assistia às viúvas, a lei já descrevia isso, né? Para o povo judeu, cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e a igreja, agora, um grupo, no meio de outro grupo, né? Tinha que cuidar um dos outros. Então, as viúvas eram assistidas, porém, né? Houve essa discriminação entre as viúvas de origem helenística e as viúvas de origem nata, que não haviam saído então, de Jerusalém, por isso, né? Então mantinha toda a cultura judaica. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural, por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Então, como falamos no princípio, era um dilema agora interno, né? A gente sabe que as perseguições, desde o começo da igreja, desde Jesus, né, ocorria e tentando acabar com a igreja, mas não conseguia. E agora um problema interno, esse é o mais perigoso, né? Pois pode ferir a unidade da igreja e isso sim pode ser muito mais perigoso no tocante a acabar com a igreja, né? As perseguições, quanto mais batia na igreja crescia. Agora, a desunião não poderia haver. Segundo subtópico, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? O ministério era do serviço. Então, quando iam atender as viúvas, as hebreias eram mais privilegiadas. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem uma esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então a igreja nasce já com essa incumbência, né? Tanto cuidar das necessidades espirituais, como também cuidar das necessidades sociais do povo ali, né? Então, como eu falei, era um povo no meio do outro povo, né? Então, a igreja, talvez, aqueles que se denominavam cristãos não era mais assistido pelos mecanismos judaicos sociais, né? Então a igreja tinha que cuidar um dos outros, por isso havia todo aquele movimento, né, de quem tinha uma propriedade, vendia, colocava os pés dos apóstolos no sentido de socorrer alguém que estivesse ali necessitado. Então a igreja carecia também fazer essa parte, né? Não é como hoje alguém vai distorcer, né, esses relatos históricos, né, essa prática da igreja, e dizer que a igreja era comunista ou pregar um evangelho social. Não. A primeira parte, a mais importante, era o espiritual. Os apóstolos, né, tomaram a rédea, né, tomaram nas mãos e falaram: nós vamos cuidar disso. Mas tem esse outro importante negócio. Mas há esse outro importante negócio, tem que ter alguém que cuide. Aí instituiu o diácono. Então não era isso. Não era comunismo, né? Era o amor cristão ali que estava, né, em evidência. E essa necessidade da igreja ter de cuidar uns dos outros, né? Como Paulo diz, né? Primeiramente os domésticos da fé, e é claro, nessa assistência também perpassa aos demais, quando há os recursos. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a prioridade? Terceiro subtópico. É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Então, a gente já viu que são duas áreas importantes que precisam ser cuidadas. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões.
Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, 35 a 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Então a gente vê a Epístola de Tiago também enfatizando isso. Eu tenho fé, mas não tenho obra, então a minha fé é morta, ela tem que evidenciar na prática. Glórias a Deus. É claro que a obra não salva, é claro que a obra não vai barganhar nenhuma bênção espiritual. A obra tem que ser uma evidência que eu tenho fé. Eu já sou salvo e por isso eu quero agradecer a Deus e quero obedecer, amando a Ele sobre todas as coisas e ao meu próximo, como a mim mesmo. Né? Jesus enfatizou muito isso. Segundo tópico, a delegação de tarefas. Então, os apóstolos viram sobrecarregados. Né? Da mesma maneira, na saída do Egito, que Moisés precisou instituir ali capitães, né? Quase que ele encerra seu ministério se desgastando completamente, atendendo o povo de manhã até a noite. Imagina a filha, né? Mas aí o seu sogro dá o conselho para ele delegar. Havia também agora a necessidade de delegar. Nenhum líder vai conseguir fazer tudo. Precisa dos seus cooperadores. O ministério da oração e da palavra, primeiro subtópico. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas o ministério da oração e pregação da palavra de Deus também o era. Né? Por quê? Porque precisava transmitir as boas novas, o evangelho, precisava destruir a igreja, precisava conduzi-los no caminho espiritual. Glórias a Deus, porque a primeira coisa que o homem necessita é da salvação de sua alma e não simplesmente da mudança do seu estado social. Né? Claro que isso pode ser uma consequência, a partir do momento que ele é salvo, a transformação social, quando a gente sabe que a igreja evangélica, né, ela opera uma grande transformação social no Brasil, no mundo, mas primeiro a fé, né? Primeiro a salvação da alma e buscar cuidar do corpo, cuidar das necessidades dos crentes também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eram duas necessidades fundamentais que a igreja tinha e que tinha que ter, né, oficiais para cuidar de uma e de outra área. Glórias a Deus. Mas a salvação da alma tinha que vir também em primeiro lugar. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Então só o social não vai anular o espiritual e vice-versa. Segundo subtópico, não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como o ministério da oração e da pregação, como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Então, fé é morta, né? Então, se eu tiver fé, eu vou querer cuidar, né? Eu vou querer servir. Louvado seja no seu caso contrário, sou um hipócrita, só digo que creio, só digo que adoro e não amo meu irmão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas o centro social, né, que é outro risco, que hoje muitos, né, vão para esse extremo, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser a igreja de Cristo e por isso também falha com a sua missão. Né? Não adianta a igreja ser um centro, né, de abastecimento, de cesta básica, de cuidado, né, de serviços sociais, e esquecer a fé, ela deixou de ser igreja. Cuidou da necessidade material, negligenciou a espiritual, quer dizer, a pessoa vai ter uma assistência aqui na terra, mas e o céu, que é o nosso alvo, né? Então, a igreja tem essa missão dupla. Terceiro subtópico, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Atos 6:3. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. Né? Parece até
um termo, né, depreciativo, né? Mas esse servir à mesa significava algo muito mais profundo, né? A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim devemos enfatizar que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior, né? Como falei, eram os ofícios que havia na igreja primitiva, né? E nas igrejas que foram implantadas a partir dos missionários dos apóstolos, o presbítero, né? E o diácono. Então eram 2 ofícios fundamentais e importantes, porque eram duas áreas da igreja a ser atendida. Louvado seja o nome do Senhor. E esses homens precisavam ser homens de caráter libados, homens que realmente eram bons pais de família, então tinha toda a prerrogativa para eles exercerem, porque os cargos, ou melhor, as funções eram importantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então não era hierarquia, era assim 2 serviços que a igreja carecia, né? Tanto da palavra, né, da salvação, do ensino, como também da área social. Louvado seja o Senhor. Agora podemos ver nos nossos dias esses 2 erros, né? Um em tratar como um cargo inferior e às vezes até alguém que é separado para essa função até reclamar, né? Eu queria ser mais. Eu achava que merecia ser mais, né? Mas então ele não está olhando a função, está olhando o cargo, está olhando só o título. E outro erro é quando a pessoa assume, ela quer se engrandecer e deixa de servir. Enquanto não era, servia. Quando passa a ser, né, aí se ensoberbece e deixa de servir, né? Todos nós temos que servir e, como eu falei, né, desejar o episcopado é desejar mais carga e não desejar mais status nem conforto. Pelo menos espiritualmente é assim, né? Agora, materialmente, as pessoas fazem outro uso desses ofícios. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. E quando a gente vai ver a relação dessas qualificações, é bem semelhante ao do presbítero, né? Então, é algo mais relacionado ao caráter, à fé, a ser cheio do Espírito, do que, né, a ter eloquência, a ser intelectual, a ter uma posição social de destaque, nada disso. Né? Perpassa pelo caráter, né, pela vida espiritual, para poder ser escolhido. Glórias a Deus. Deve ser assim, não podemos mudar esses marcos iniciais que a igreja primitiva nos ensina. Terceiro tópico, seguindo os princípios cristãos. Vamos falar exatamente sobre isso. Primeiro subtópico, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, né? Cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas, né? Parece algo, como já falei, depreciativo, né? Vai cuidar das mesas, vai ser um garçom, vai ser um serviçal, né? Então, aqueles que iam cuidar disto deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martirel, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer a função da diaconia, né? Inclusive, é o mesmo termo que Jesus usa quando ele fala, né, sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Essa testemunha é mártir, ou martirel, e também está associado a essa diaconia, a esse serviço. Glórias a Deus. A gente vê que são coisas elevadas do ponto de vista espiritual. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, e que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas a servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Você vai ver que
as qualificações eram semelhantes, né? Eram as mesmas, acrescida de, por exemplo, apto a ensinar, então acrescida de algumas coisinhas a mais, mas o âmago, né, dessas qualificações era esse caráter. Segundo subtópico, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e sabedoria. Atos 6:3. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Então, tinham que ser pessoas que fossem dirigidas pelo Espírito Santo, né? E naquele momento ali, por exemplo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, né? Sempre Lucas usa esse termo cheio nesse aspecto, né? Com esse sentido, né? De pessoas batizadas com o Espírito Santo, então tinha que ter esse caráter espiritual, né? Esse ofício tinha que ser pessoas de boa reputação, pessoas ortodoxas, como vimos aqui, né? Pessoas que preservavam a doutrina, mas também tinha que ser pessoas cheias, né? Pessoas espirituais, com discernimento, né? Com os dons espirituais ali, para exercer essa função também. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Também outro extremo, né? Como a gente vê na igreja de Coríntios. Tinham os dons, mas não tinham sabedoria, não andaram em santidade. Pelo contrário, né? Paulo teve que exortá-los. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia, né? Graças a Deus. Temos que servir cheios do Espírito Santo, com graça, com sabedoria, né? E fazendo a vontade de Deus e não a nossa, né? Muitas vezes sendo humilhado, sendo subjugado, mas, aleluia, entendendo que o que fazemos não é para o homem, mas é para Deus, né? Deus está vendo e nenhuma obra é vã no Senhor. Concluindo, aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, né, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem da Escritura para alcançá-lo. Assim a igreja cresce como a igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então a gente viu que as pessoas serviam com as suas fazendas, vendiam seus bens, né, no propósito de socorrer as necessidades de seus irmãos. Vemos aqui os oficiais da igreja servindo a igreja de forma espiritual ou material. E algo que chamou a atenção aqui nessa lição, né, foi aquela questão, né? Às vezes tem uma festa, tem um evento musical, né, as pessoas se dedicam, gastam, né, e esquecem na hora da assistência social de ter o mesmo ímpeto de aplicar, né, o mesmo esforço, a mesma dedicação. Que Deus nos ajude e tenhamos a visão do alto, do céu, né? Pensemos nas coisas do alto e façamos aquilo que Deus requer da sua igreja. Próxima lição, uma igreja que se arrisca. Glórias a Deus. Então, dando continuidade a estudo de Atos, vamos continuar no capítulo 6 e estudar também o capítulo 7. A gente vê ali mais desafios da igreja. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus. Te louvamos por essa lição. Te pedimos para que a tua graça esteja sobre todos os professores, todos os alunos desse domingo, que possamos compreender a importância do serviço cristão. Pai, que todos nós sejamos diáconos, sejamos também, Pai, essa testemunha que o Senhor quer, Pai, que façamos a diferença, que evidenciemos, Pai, o caráter cristão aqui na terra, que não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós, que possamos ser sal e luz aqui na terra. E para isso, Pai, devemos evidenciar através das obras, porque já fomos salvos, já fomos alcançados pela Tua graça e Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós pedimos tudo isso, te agradecemos, que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos livre do mal. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.